Bom dia, bem-vindos à Informação em Pessoa. A crise económica, a falta de rendimentos, a droga, o álcool e problemas familiares são alguns dos motivos que levam ao aumento das pessoas a viver nas ruas. Segundo dados do Instituto da Segurança Social, existem mais de 2.000 sem-abrigos em Portugal. São pessoas sem casa ou que vivem em centros de alojamento temporário. Andava sempre comigo, era a roupa que eu tinha no corpo, mais nada. Não tinha mais nada. E dormia numa casa velha. Há cada vez mais pessoas a ficarem sem casa porque não têm dinheiro para as pagar, o banco vem buscar a casa, portanto as pessoas ficam sem sítio para viver, acabam por ficar na rua, não têm família. Neste momento cada vez há mais pobres e agrava a situação dos sem-abrigos. Lisboa e Porto são os concelhos que concentram o maior número de sem-abrigo. 50% destas pessoas vão parar às ruas por consumo de drogas ou até álcool. Meti-me em coisas que não devia e depois comecei cada vez mais e caí na rua. Fiquei sem emprego e depois vim ter aqui ao Porto, que eu sou de Guimarães. Muitas vezes tem que também deixar ajudar. Há uns que às vezes têm vergonha, mas também eles não podem fazer muito, porque são pessoas que estão muito em baixo psicologicamente também, não é? Que são muito renegadas pela sociedade e o trabalho é mais nosso do que eles neste momento. Nós é que os temos que ajudar. Há falta de emprego, há falta de apoio psicológico e traz à cidade do Porto e a Portugal inteiro os sem-abrigo. Os Serviços de Proteção Civil da Câmara do Porto estão a coordenar com parceiros institucionais uma ajuda aos sem-abrigo da cidade, para ajudar assim a enfrentar com melhores condições este inverno rigoroso. Só que uma pessoa às vezes está a ter ajuda, mas não quer ser ajudado. Quando não quer ser ajudado, continua na mesma. Eles estão sem abrigo porque não têm opção na sua generalidade. Acho que se deve ajudar. Essas pessoas não têm culpa, não é? Nós é que temos que ser solidários com elas e pensarmos que um dia podemos estar nessa situação. Quando chega o Natal é quando as pessoas se lembram mais dos sem-abrigo e estarem a ajudar. Podiam, além do ano todo, lembrar-se dessas pessoas, serem mais solidariedade. Enfim, há muitos sem-abrigos e pessoas a passarem fome. E antes de ajudarem aqui o povo português, ajudam eles de fora. Sim, ainda por cima somos um país cristão, não é? Por isso as pessoas têm certos padrões de valores morais por trás e esta altura relembra muito à sociedade que temos que ajudar o próximo, seja irmão do que está ao nosso lado e olhar para os outros que têm piores situações de nós, quando mesmo assim nós também nos queixamos de algumas situações em que vivemos e continuamos bem, mas a sofrer, não é? Estamos em piores condições económicas, mas vamos vivendo. Apesar de todos os esforços para minorar o número de sem-abrigo, esta realidade social não tem tendência a diminuir. Antes, pelo contrário, com o aumento das pessoas que, pelas razões associadas ao desemprego e à crise económica, têm vindo a engrossar o número daqueles que tentam sobreviver às ruas. As carências económicas têm vindo a aumentar. As organizações não governamentais têm tido um papel muito importante na ajuda à população. A ANAP, Associação Nacional de Ajuda aos Pobres, é uma das instituições da cidade do Porto que tem como principal objetivo apoiar as pessoas mais carenciadas. É mesmo ajudar o próximo, porque eu tive um problema de saúde e esse tempo, antes de ter esse problema de saúde, achava que era um bocadinho egoísta e não pensava nos outros. Na Rua de Monsanto, freguesia de Paranhos, ajudam de diversas formas. Produtos alimentares, mercearia seca, iogurtes, calçado, vestuário. Com a atual crise, a procura de auxílio tem vindo a aumentar, sendo importante a participação voluntária, tal como apoios externos. 100% para nós. Aumentou a 100%. Nós somos uma IPSS, não temos qualquer ajuda estatal, só apenas uma ajuda do Banco Alimentar e o resto somos nós que todos os dias, com o balão de oxigênio, conseguimos com que os nossos utentes tenham o mínimo, mas o mais básico possível para eles poderem levar para casa. Eu faço voluntariado aqui na Associação ANAP há cerca de um ano e 3 meses. Na instituição sou responsável aqui na cozinha, faço os almoços para os nossos utentes, para os pobres, não é? Para os nossos utentes e para nós voluntários. E faço a separação das roupas no armazém.
É com pequenas atitudes e com o apoio de instituições como a ANAP que se torna possível contribuir para uma melhoria na vida de quem precisa de ajuda. O número de animais abandonados tem vindo a aumentar. Estudos apontam para as dificuldades económicas como um dos principais fatores. Segundo o Jornal Público, mais de 10.000 animais são abandonados todos os anos em Portugal, onde estima que existam mais de 500 mil sem dono. De acordo com a direção da Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais, as principais causas que levam ao abandono são as alergias, as férias, problemas de comportamento, o nascimento do primeiro filho e a crise. A gente, quando vai às consultas médicas, com eles é um dinheiro que nos faz falta a nós para sobreviver, e isso faz realmente com que as pessoas, quando têm qualquer problema, logo a primeira coisa que pensam se têm um animal é abandoná-lo. O pobre ainda admite nas dificuldades que nós temos, se calhar por dificuldades, abandonar os animais. Agora, quando vou para zonas ricas, como Miramar, etc., e ver animais abandonados, é que custa mais, que são pessoas que têm posses, têm possibilidades de criar bem os seus animais. Isso terá a ver mais com a consciência das pessoas, porque, independentemente da situação de crise atual, notamos que as pessoas que realmente gostam dos seus animais não põem nunca a hipótese de os abandonar. Agora, acredito que sim, que possa facilitar às vezes essa solução. Apesar de continuarem a existir muitos casos de maus tratos aos animais, ainda há quem se preocupe com o seu bem-estar e os acolha. Acho que é como abandonar um bebê. Nem que eu passasse privações a um animal desde que eu o tivesse em minha casa, nunca o abandonaria. As pessoas que aqui trabalham têm animais que foram recolhidos das ruas e, portanto, os nossos próprios animais são todos exemplo disso. Também temos algum serviço por conta própria, não temos associação com nenhuma associação de animais abandonados, mas nós, por nossa própria iniciativa, também fazemos algum serviço para animais abandonados, nomeadamente as colónias de gatos, que existem muitas aqui, nós fazemos algum serviço nesse aspecto. Têm surgido novas propostas de lei, sobre as quais as opiniões divergem. O que eu acho é que havia de haver mais vigilância e ver quem é que tem condições de criar os animais, porque há muita gente que tem animais que são relativamente perigosos em casas que não têm condições nenhumas, não é? Agora, de resto, acho que não, que a pessoa deve ter, desde que tenha condições, que possa ter os animais que quer. Ora bem, eu acho que depende das dimensões das casas. Se realmente for muito pequenas, às vezes acho que aí, quem tiver uma casa grande ou um quintal, aí acho que já, tanto quanto a mim, depende da dimensão da casa que a pessoa tenha. Não se pode pôr um número na quantidade de animais que uma pessoa pode ter. Há pessoas que se calhar não deviam ter nenhum, há pessoas que podem ter 10, que isso não vai acarretar nenhum mal à sociedade, nem nenhum malefício à saúde pública, nem nada disso. Portanto, o número é irrelevante. Aqui o que interessa é ver a fiscalização e perceber quem é que pode ter animais sem número e quem é que não devia ter sequer nenhum animal. Os direitos dos animais contemplam, no artigo 2º, que todo o animal tem o direito à atenção, aos cuidados e à proteção por parte do homem. E no artigo 3º, que nenhum animal será submetido nem a maus tratos, nem a atos cruéis. Mas, mesmo existindo coima, continua a existir violência sem criminalização. Cada vez vem mais a público casos de maus tratos e violência entre os jovens. Na reportagem que segue, vamos tentar analisar esta realidade. Bullying é um termo utilizado para descrever atos de violência física e não física. Qualquer tipo de agressão e condutas verbais, tais como insultos, inferiorizar e ridicularizar, causando traumas na vida da vítima deste tipo de maus-tratos. O bullying é um fenómeno que não se resume só a crianças, pode haver também situações de violência física, de violência psicológica, de violência emocional, até mesmo violência sexual, quando são chamados nomes impróprios a essas pessoas, por parte de crianças para com crianças ou também envolvendo adultos. A escola e as redes sociais são um dos locais em que o bullying mais se faz sentir. Atos suicidários e comportamentos delinquentes estão relacionados direta ou indiretamente com o facto de serem ou terem sido sujeitos a violência ou bullying.
A pessoa pode começar a ser afastada dos colegas, pode começar a sentir alguma rejeição, também com base naquilo que lhes é dito e dos nomes que são chamados, e depois há uma espécie de pressão que acaba por ser exibida também por outros elementos do grupo, que embora não fazendo parte desse fenómeno ativo de vitimação, acabam por assistir e não fazer nada. Isso, portanto, acaba também por reforçar o comportamento de quem agride e torna muito mais difícil a quem é vítima de poder sair de uma situação dessas. Segundo dados da psicóloga clínica Tânia Paias, do portal Bullying, o registro de casos de bullying é muito elevado. Assim, pessoalmente, não, mas sei de testemunhas de bullying de uma colega minha até aqui da faculdade. Agora, não sei, nunca vi, não posso dar mais pormenores. Houve sempre, no meu percurso escolar, houve sempre alguns desacatos na minha turma, mas nunca nada que se pudesse considerar bullying para uma pessoa específica. Por acaso até tenho, e é aqui na faculdade. Acho que é um caso que por acaso me deixa assim um bocado triste, porque acho que a pessoa em questão não merece e as pessoas gozam com ele por ele ser inferior. E ele não é sequer assim tão inferior como as pessoas pensam. Não há propriamente um perfil traçado. Há um conjunto de fatores que podemos considerar fatores de risco. O tipo de vivência que a pessoa teve, que tem a ver com o seu contexto familiar, que tem a ver com o contexto de grupo e com as pessoas com quem se relaciona, tem muito a ver também com um contexto mais ambiental, porque pode estar mais relacionado também com espaços onde a violência também é uma prática comum, e isto pode de alguma forma favorecer ou tornar com aquela pessoa mais facilmente legítimo o uso da violência para resolver determinadas situações. É uma maneira de quem agride obter controlo e obter poder sobre pessoas que podem ser consideradas mais fracas. Este tipo de atos torna-se um processo muito complexo. Causam efeitos sociais que podem prejudicar o desenvolvimento de um cidadão e da sociedade. No fim de novembro de 2013, foi publicado na internet um estudo que apresenta as diferenças entre os cérebros femininos e masculinos. O estudo foi liderado pela investigadora canadiana Adriana Mendrecta, do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Montreal. Homens e mulheres são diferentes. No entanto, durante muito tempo, pensou-se que a arquitetura cerebral era a mesma e que as diferenças de comportamento e atitudes se deviam a questões hormonais e biológicas. Concretamente não sei nada, mas faz algum sentido, porque se fisicamente o homem é distinto da mulher, em termos de estrutura, terá habilidades diferentes, não melhores, diferentes, e a mulher também terá outras habilidades diferentes. Devemos permitir que estas diferenças, que são óbvias em alguns casos, permitam depois não só fazer aqui um balanço final de quem é melhor ou quem é pior ou quem é mais ou menos inteligente. Contudo, há quem pense que os aspectos sociais e culturais tenham tido um maior peso. O que eu tenho a certeza é que durante muito tempo as mulheres não tinham espaços, tinham o seu espaço vigiado e regulado pelo homem, que era quem ditava as regras, e portanto não me parece que seja legítimo afirmar que no passado o homem desempenhava melhores funções. Na verdade, ele desempenhava as funções que conseguia atribuir a si próprio. Existem várias diferenças estruturais, químicas e funcionais que influenciam a maneira como os cérebros dos homens e das mulheres processam a linguagem, as informações, emoções ou o conhecimento. Na realidade, os homens e as mulheres são seres, criaturas humanas pertencentes a géneros diferentes. E o desenvolvimento da caixa encefálica permitiu com que a caixa encefálica dos humanos masculinos tivesse maior desenvolvimento em quantidade do que a caixa encefálica feminina. O facto de ter sido desenvolvida em quantidade não significa que tenha exatamente diferenciações de qualidade. As diferenciações que acontecem têm mais a ver com o exercício de determinado tipo de funções, de natureza mais manual ou mais intelectual. A verdade é que os homens e mulheres possuem diferenças. As mesmas refletem-se no dia a dia. Acredito que as mulheres têm uma maior capacidade de fazer multitarefas, enquanto que os homens tipicamente têm mais jeito de estarem ligados a uma coisa e fazerem uma coisa só. As mulheres sabem coisas diferentes dos homens. Por exemplo, os homens são muito bons ao desporto e as mulheres são muito boas, por exemplo, no que toca à moda. Haverá sempre diferença entre sexos, mas isso não impede um maior desenvolvimento por parte de ambos.
No exterior temos a nossa repórter Cláudia Batista. Cláudia, passo a emissão para ti. Com o docente Luís Santos, doutorado em Psicologia. Muito bom dia. As diferenças entre o cérebro feminino e masculino são notórias. Concorda que atualmente hoje tanto homens como mulheres exercem as mesmas funções? Olá, viva, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado por este convite. É verdade que os homens e as mulheres são diferentes, naturalmente, são por natureza. A estrutura, digamos, do cérebro tem algumas diferenças que estão já estudadas e devidamente documentadas. No entanto, aquilo que nós observamos depois no cotidiano, no dia-a-dia das pessoas, na forma como elas pensam, na forma como elas se organizam, na forma como elas, digamos, exercem as suas ações, são de facto diferentes, ainda que a maior parte destas diferenças possam ser justificadas à luz daquilo que é uma aprendizagem social. Ou seja, as sociedades vão evoluindo ao longo do tempo e, digamos, consoante esse mesmo tempo e esse mesmo espaço, espera-se que os homens e as mulheres desempenhem papéis diferentes e, portanto, aquilo que nós observamos resulta muito mais daquilo que nós designamos uma incorporação das regras sociais e das normas e das expectativas coletivas e não tanto aquilo que é o resultado, digamos, de uma estrutura cerebral demasiadamente diferente e que possa ter a primazia na explicação dessas mesmas diferenças. O nosso cérebro está em constante desenvolvimento. Em que medida esta evolução do cérebro se reflete no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia? Esta evolução, ela também é um ajuste face àquilo que são as exigências das sociedades. As sociedades são, como sabe, cada vez mais complexas, mais dinâmicas, bastante fluídas e tudo isto ocorre num espaço de tempo muito rápido. E o cérebro tem esta capacidade de adaptação a essas mesmas diferenças. E, portanto, nós hoje temos uma sociedade claramente tecnológica. As crianças hoje utilizam já os seus tablets, os seus iPads, os seus telefones com ecrã touch e, portanto, já nem pensam sequer em usar os dedos como nós usávamos para teclar, digamos assim. E, portanto, os próprios ecrãs de computador hoje também já são táteis, alguns deles, e, portanto, o cérebro vai se ajustando a esta evolução tecnológica e vai se reconfigurando também. Para finalizar, acha que tanto homens como mulheres hoje em dia desempenham as mesmas funções, que são especialistas em algumas áreas? Olha, há uma literatura que lhe vai dar conta de que os homens são, digamos, menos competentes do ponto de vista da expressão emocional e afetiva e as mulheres vão ser muito mais competentes nessa área, vão ser muito mais afetivas, muito mais dedicadas, mas há também aqui razões históricas que poderão ajudar a compreender esta realidade. Portanto, os homens também são competentes do ponto de vista da expressão emocional e afetiva desde que aprendam e desde que haja condições efetivas para isso. A verdade é que nós esperamos dos homens, ou a sociedade em geral espera dos homens, de um determinado tipo de comportamento que não espera tanto das mulheres e isto reflete-se quer no domínio público, na esfera pública, quer também no domínio da esfera privada e em particular, por exemplo, nas relações de intimidade que de facto se espera, digamos, comportamentos diferentes e no fundo esta aprendizagem vai traduzir-se também num desempenho diferente por parte dos homens e das mulheres de alguma maneira, de forma a corresponder àquilo que é socialmente expectável, até porque nem homens nem mulheres querem ser punidos pela própria sociedade pelo facto de serem, digamos, ou revelarem algum tipo de desvio face àquilo que deles se espera. Muito obrigada. Margarida, estas foram as declarações do docente Luís Santos. Retomo agora a emissão para ti. Obrigada, Cláudia. A forma como o jornalismo é feito dentro e fora da Europa difere em vários aspectos. Ricardo Jorge Pinto é jornalista e aventurou-se nos Estados Unidos da América. Fomos descobrir o que o motivou nesta experiência. Ricardo Jorge Pinto, jornalista, comentador e professor universitário. Foi profissional do New York Times, nos Estados Unidos, durante algum tempo. A propósito desta experiência americana, conversamos com ele. Quando o jornalista Ricardo Jorge Pinto chegou aos Estados Unidos da América, começou como estagiário no jornal New York Times. A sua curiosidade foi determinante para este passo na sua carreira. Foi sobretudo o desejo de conhecer um bocadinho melhor aquilo que eram práticas jornalísticas que no outro lado do Atlântico andavam nessa altura a ser desenvolvidos, e essa altura era o início dos anos 90, e que, na minha perspectiva, estavam a influenciar substancialmente aquilo que era a forma de fazer jornalismo também na Europa. Não foi, por si só, uma questão de curiosidade. Já tinha conhecimento da nova forma de fazer jornalismo em que se iria inserir. Nos anos 70 e o jornalismo nos anos 90. E eu considerei que essa análise deveria ser feita não apenas em jornais de referência europeus, mas também, pelo menos, num jornal norte-americano. No entanto,
os métodos de trabalho não eram todo iguais aos da imprensa portuguesa. Daí eu achar que o New York Times seria um bom exemplo de compreensão daquilo que eram as transformações que tinham ocorrido. E dando a conhecer esse jornal, tive também a oportunidade de depois experimentar o jornalismo nesse meio de comunicação social e tentar compreender um pouco melhor aquilo que eram as práticas, os procedimentos e as rotinas que o New York Times nessa altura estava a desenvolver. Comparativamente à época de estágio de Ricardo Jorge Pinto, a área multimédia sofreu um grande desenvolvimento até aos dias de hoje. O New York Times tem um site que abrange diversas áreas e é prestigiado por isso. O New York Times tem feito uma aposta muito grande nas plataformas digitais, não apenas nas experiências que tem feito relativamente aos conteúdos pagos, mas também no que diz respeito àquilo que é a maneira como tenta interagir com os seus utilizadores, tirando proveito daquilo que é essa mesma plataforma digital. A sua paixão pelo jornalismo continua e, no presente, é professor da Universidade Fernando Pessoa e diretor da agência Lusa no Porto. Os mais curiosos podem também aceder ao blog Out of Order e partilhar a sua visão do jornalismo com Ricardo Jorge Pinto. O Informação em Pessoa fica por aqui. Tenham o resto de um bom dia.